Caríssimos irmãos, amadas irmãs, paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É final de semana e nós estamos celebrando o quarto domingo do tempo comum. E a igreja, neste domingo, continua insistindo para que nós rezemos pela paz, para que nós rezemos também pelas vocações. Estamos aí celebrando o ano vocacional aqui na Igreja do Brasil, que nós precisamos rezar pelas vocações. E ela vai proclamar o Evangelho de São Mateus, que está no capítulo 5, versículos de 1 a 12, que diz: Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, amadas irmãs, no pequeno livrinho, lá do capítulo 1 ao capítulo 4, o evangelista Mateus apresentou Jesus Cristo, respondeu a pergunta, quem era Jesus, falou da sua missão. A sua missão era fazer com que todos se voltassem para o reino de Deus, porque o reino de Deus está próximo, e convidou aí os primeiros discípulos, os irmãos Pedro, André, Tiago e João. E nós iniciamos um capítulo de suma importância dentro do Evangelho de Mateus, que é o capítulo 5, e esse capítulo ele tem um discurso longo que vai do capítulo 5 ao capítulo 7. Chamado o Sermão da Montanha. Mateus apresenta 5 grandes discursos no seu Evangelho que serve de coluna vertebral para o Evangelho de Mateus. O primeiro grande discurso é o capítulo 5, versículo 7. O segundo grande discurso está no capítulo 10. O terceiro discurso no capítulo 13, o quarto discurso está no capítulo 18 e o quinto discurso do Evangelho de Mateus está no capítulo 24 e 25. É tanto que esse capítulo primeiro, esse discurso primeiro, conhecido como Sermão da Montanha, é o discurso mais longo e a coluna vertebral do Evangelho de Mateus, e agora ele vai apresentar a nova lei. Mateus junta os ditos de Jesus Cristo nesses discursos, apresenta para a sua comunidade, a fim de que essa comunidade possa também dialogar com o próprio Jesus Cristo e viver uma nova ética. É um discurso solene, é um discurso firme, é um discurso forte,
onde Jesus Cristo apresenta àqueles que querem segui-lo como se comportar dentro do reino, ou como se comportar no seguimento de Jesus. Então tem toda uma questão solene. Jesus Cristo sobe ao monte, Jesus Cristo discursa para aquele povo, para os seus discípulos. Jesus Cristo apresenta as bem-aventuranças e vai discursando e apresentando comportamentos de como segui-lo e por que segui-lo. É muito bonito esse grande discurso do Evangelho de Mateus, essa coluna vertebral do Evangelho de Mateus, pois ele vai nos dar toda essa perspectiva de participação do reino de Deus. E como é interessante que nós realmente sejamos aqueles que somos considerados os bem-aventurados. Por quê? Porque se somos bem-aventurados, o reino pertence a nós. E Jesus Cristo vai levando as bem-aventuranças em contradição ao que o mundo apresenta para a comunidade, e especialmente o mundo de hoje, que valoriza o poder, valoriza o ter, valoriza somente aquilo realmente que é totalmente contrário do Evangelho, é totalmente contrário aos ensinamentos de Jesus, que é, de fato, a riqueza, a luxúria, a arrogância, a violência. Tudo isso é contrário aos ensinamentos de Jesus e não é realmente vontade de Jesus que nós permaneçamos aí dentro dessa situação de anti-reino. Mas o verdadeiro seguidor de Cristo deve realmente, a partir desse Sermão da Montanha, que está logo próximo, logo quase no início desse Evangelho de Mateus, se comportar de forma ética, de forma eficaz para o reino de Deus e dando testemunho do reino. O testemunho do reino é realmente viver dentro dessas bem-aventuranças. Vários outros ensinamentos no desenrolar do tempo comum nós iremos ouvir ainda. E é muito bom que estejamos atentos a esses ensinamentos, porque é realmente a condição de vivermos na tranquilidade. É realmente apresentado para nós uma forma de vida totalmente diferente. Que nós sejamos cristãos e cristãs diferentes nesse mundo tão complicado e tão dividido, que nós possamos rezar também pela unidade. Caríssimos irmãos, amadas irmãs, um bom final de semana. Missionários da Paz e do Bem, compartilha o nosso vídeo, apresenta esse material para muitos, para aqueles que necessitam, para aqueles que precisam viver dentro dessa ótica do Evangelho de Jesus Cristo e se apresentar com a nova ética de Jesus agora. Faço questão de ler a todos os comentários, isso é muito bom para que a plataforma do YouTube reconheça esse vídeo como sendo importante. A cada like que você dá, que não custa nada, é só clicar o dedo lá, questão de segundos, e você faz a sua parte e divide, compartilha esse material com os teus, tá certo? Paz e bem para todos, bom final de semana e Deus os abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.